E aí, galera do sétimo ano, o professor Jairo chegando para mais uma aula de literatura. Espero que você esteja lendo, compreendendo toda a história que acontece aqui com Hannah e seus familiares. Hoje nós vamos trazer outras informações importantes, mas eu queria antes trazer um trecho de um capítulo do livro que diz o seguinte: um prédio largo, com mais ou menos 10 dormitórios. 20 meninas dormiam em cada quarto, em colchões de palha, colocado em beliches de 3 andares. Antes da guerra, 5.000 pessoas moravam na cidade. Os nazistas amontoaram nesse mesmo espaço 3 vezes o número de prisioneiros. Nunca tinha espaço suficiente, nunca tinham comida suficiente, não havia um momento de privacidade, havia pessoas demais, muitas baratas, ratos, muitos nazistas para patrulhar o campo com a disciplina cruel. No começo, Hannah, por ser jovem demais, não era autorizada a deixar o prédio. Isso significa que era não ver seu irmão. Ele vivia em outro endereço, que era só para meninos, a algumas quadras dali. Hannah sentia uma saudade terrível do irmão e constantemente procurava notícias dele por intermédio de meninas mais velhas que podiam ir lá fora. Elas acolheram Hannah, sentiu pena dela, sozinha no mundo, sem pai nem mãe e longe do irmão. Então você percebe a dificuldade, os horrores que Hannah e seu irmão passaram ali fora de casa, sem a companhia dos pais ou de qualquer familiar. Nós vamos agora à nossa aula para que você possa aprender um pouco mais sobre as informações acerca do livro, dessa obra que nós estamos lendo, que é A Mala de Hannah. Bom, então nós vamos lá a essas informações. O livro, novamente, Hannah e irmão e amiga. Pontos importantes na obra. É uma obra que apresenta a história de vida de judeus que viveram as dores da guerra, né? É uma obra que tem como finalidade apresentar ao mundo as dificuldades que os judeus viveram ao longo de um tempo. O livro que amplia o diálogo sobre as relações familiares entre os judeus. A obra tem como propósito levar uma mensagem de esperança. Então esse livro, ele vai aí, através dessa autora, Karen Levine, levar às pessoas esperança, né, de um novo tempo, de um novo momento. O livro gera um espaço para a história, né, para que haja discussão, para que haja questionamento sobre todos os malefícios ali que chegaram aos judeus. Uma das marcas que percebemos no livro é a vontade de vencer e viver. Então, todos os participantes desse processo doloroso que foi o Holocausto e que está inserido não só no livro A Mala de Hannah, como você também pode perceber que a vontade de vencer, lá no Diário de Anne Frank e no outro livro, Escondendo Edith, você vai perceber que nesses 3 livros eles têm algo em comum, que é a vontade de vencer e viver. A Mala de Hannah serve para enxergar, através dos olhos das crianças, a dificuldade que as famílias viveram ao longo dos tempos. Ou seja, aqui um pouco do sofrimento, da dor. Vocês viram pelo trecho do texto que eu li nessa aula para vocês, a dificuldade em que Hannah teve, longe dos seus familiares, e principalmente do seu irmão, quando ela foi deportada, né? Ali não tinha os pais, não tinha parente, ela ainda não tinha idade suficiente para ir até o outro alojamento para falar com o seu irmão, porque era separado o alojamento das meninas e dos meninos. A Mala de Hannah não é apenas uma história da guerra, né? Ou sobre a guerra, mas também uma mensagem de respeito para com o próximo. Então, a ideia desse livro é fazer com que a sociedade, hoje, em pleno século XXI, possa perceber que nós precisamos gerar em nós, para com outras pessoas, o respeito, o amor, a afetividade, a caridade. E esse livro vem justamente trazer isso, vem aqui denunciar uma sociedade que foi preconceituosa, uma raça que se denominava uma raça superior e que humilhava judeus, negros, ciganos e outras comunidades ou pessoas que estavam ali próximo a eles. Outro ponto importante que nós percebemos no livro A Mala de Hannah
é que ela vai apresentar pontos de grande relevância para que possamos gerar pessoas que possam semear paz, amor e esperança. Nesse livro você consegue perceber que há uma relação forte sempre com a literatura, assim como todos os livros que nós lemos durante esse ano. Então, dentro da perspectiva literária, nós vamos conseguir compreender o seguinte. Nesse livro nós vamos ampliar o conhecimento através de informações e histórias sobre os judeus. Então você vai ampliar aí o leque de conhecimento. O bom da literatura, o bom de ler livros é que você vai ampliando aí tuas informações, o teu conhecimento sobre áreas específicas. E nesse caso, nós estamos conhecendo um pouco sobre a história dos judeus, sobre o Holocausto, sobre o nazismo, sobre a relação conflituosa entre judeus, entre negros, entre ciganos, que estão presentes nesse livro e em outros. O interessante, quando nós falamos sobre literatura, é que quando eu vou adquirindo conhecimento através de qualquer obra, eu vou sendo levado a buscar outras informações e outras obras. Buscar desenvolver informações literárias sobre a cultura dos países. Então você vê que está presente nesse livro e em outros livros. O livro amplia o diálogo, as dificuldades e a relação dos judeus com os nazistas. Então não existia uma relação entre eles de amizade, era uma relação conflituosa, né? Onde os judeus calavam, obedeciam, os nazistas falavam e mandavam, né? E se tornavam ali maiores do que os judeus, porque tinham armas e o poder em suas mãos. Algo diferente que os judeus tinham, que os nazistas não tinham, era que justamente eles tinham fé e esperança e força de vontade. Então, a literatura abre portas para conhecermos um mundo novo e cheio de grandes informações. Então, todas as informações disponíveis em cada livro, ela vai abrir um leque para que você possa aprender muito mais. Qual a função da literatura? A literatura ela tem a função de desenvolver arte através das palavras, ampliar o diálogo através do texto, desenvolver conhecimento e também informação. Você consegue perceber que há ali justamente todo um processo, e esse processo ele é favorável, né? Que é desenvolver conhecimento e informação em cada indivíduo, em cada pessoa que assim buscar esse livro. Sobre os personagens, nós vamos perceber aqui e encontrar personagens que desenvolvem ao longo do livro uma relação de amor e compaixão. Judeus que buscam sobreviver às dores. Os personagens judeus sofreram com as limitações. Então, chegou uma época que você percebe que Hannah, ela não poderia ir à escola, né? Mas um fato curioso é que Hannah, assim como outras crianças, não sabiam por que elas não podiam ir mais à escola, né? Elas não tinham mais essa liberdade. Hannah era uma criança que acreditava em um futuro, então ela sabia que existia ali um futuro que seria importante para ela, mas ela começou a ser limitada. Ela, seu irmão e outras crianças que eram judias passaram a ser limitadas e elas não tiveram acesso, como um exemplo, aula e uma professora em casa, né? E com o passar do tempo é que eles começam a entender e a perceber que eles estão passando por um processo doloroso, sangrento e cheio de morte. A autora, né, que agora é o momento de falarmos sobre a autora, Karen Levine, leva conhecimento e desenvolve tema que apresente a história dos judeus. Karen também amplia o diálogo sobre os judeus e sobre o Holocausto, né? A gente consegue perceber isso. Nesse dia, nessa aula, nós estamos trabalhando e explorando essa obra, nós vamos perceber que Levine, ela traz algo interessante, né? Que é justamente a relação sobre as vidas, a dor, a esperança, o amor entre famílias, né? Você percebe que ali, entre as famílias que eram de dias, existia sim, de fato, um amor, né? E também traz ali o poder, vida, mudança e o desejo. E aí cada uma dessas palavras, elas vão trazer um significado
específico, né? Elas trazem ali um significado importante para os judeus, principalmente quando nós falamos sobre a mudança e sobre o desejo. Eles tinham ali de fato o desejo à vida, o desejo à mudança. E isso sim é muito importante e nós, enquanto leitores dessa obra, conseguimos perceber um traço de cada capítulo. Tá? Então é muito importante que eu e você possamos dar continuidade à nossa leitura, pesquisando um pouco mais sobre talvez Hannah ou outros personagens, para que a gente possa identificar essa história com maior precisão, que eu e você possamos ler um pouco mais e de fato perceber que o Holocausto foi um processo que trouxe dor, sofrimento nas vidas dos judeus. Para encerrar, eu quero ler esse pequeno trecho que está também no livro, que diz assim: sua vida não é mole. Imagine como sofre quando tem que andar a pé e cada um de seus pezinhos fica doloridos até. Ela tem razão em reclamar quando eu quero chorar. Penso logo na centopeia. Se tivesse que andar com ela, ia ficar bem dolorida. Minha vida e não a dela é que é bem divertida. Então vou ficando por aqui. Na próxima aula nós vamos explorar muito mais a mala de Hannah, os personagens judeus e toda a dificuldade em que eles viveram.